Oi, pessoal, mais uma semana juntos e juntas para a nossa aula de História com a professora Marcela, né? A gente vai retomar, revisar, relembrar a unidade 7, que fala sobre a Roma Antiga, da fundação à República, tá? Bom, galera, a gente parou, né? A gente tinha chegado a conversar um pouquinho sobre a fundação da cidade de Roma, a questão do patrimônio, para quem se lembra, não é mesmo? E a gente, então, vai retomar aqui alguns aspectos políticos importantes para a nossa compreensão. A história política, né, da cidade da Roma Antiga, ela está dividida no período da monarquia, que também se chama, né, alguns autores chamam de realeza, o período da república e o período do império. Ué, mas se essa unidade vai até a república, a gente vai deixar de trabalhar o império? Não, a gente vai continuar na unidade 8, portanto, na semana que vem, tá bom? A gente vai se centrar hoje em alguns aspectos, em alguns recortes ligados à época monárquica, ou também, como eu falei, chamado de realeza, e vamos fechar lá com o aspecto da crise da república, tá bom? Império, a gente vai continuar na semana que vem. Bom, segundo o que está escrito, né, no seu material, no seu livro didático, durante a monarquia, Roma foi governada por 7 reis. Eles contavam com a ajuda do Senado. Reparem, pessoal, que o Senado está marcado ali. Tá? Em Roma, o Senado também era chamado de Conselho de Anciãos. Né? Como esse nome remete a anciãos, quer dizer um conselho composto de pessoas já mais velhas, né, mais idosas, né, que pressupõem que tenham mais experiência, tá bom? Então, Roma foi governada por 7 reis e eles contavam com a ajuda do Senado, né, do qual apenas os patrícios, e eu lembro que na nossa aula a gente falou sobre os patrícios, sobre os plebeus, sobre os escravos, então a gente vai retomando um pouquinho também esse conteúdo. Apenas os patrícios podiam participar, tá? Do Senado, no caso. As decisões tomadas pelo Senado eram submetidas à cúria, né? Então, vamos tentando montar essa estrutura aí política de governo, né? Senado eram submetidos à cúria, que eram formados por todos os cidadãos em idade militar, tá? Que poderiam aprovar essas decisões ou não. Bom, os etruscos, lembram também que a gente falou um pouco sobre isso, essa mistura, né, de povos? Os etruscos, no caso, que eram vizinhos dos romanos, eles invadiram a cidade e impuseram o seu domínio político e militar, assumindo o lugar do rei de Roma. Os patrícios, no entanto, não aceitaram esse domínio etrusco e foram se organizando para lutar pelo território, né, para expulsar essa outra população. Segundo as informações que a gente tem, né, baseado nas fontes, nos documentos, eles conseguiram depor o rei e os patrícios, então, aproveitando esse período de crise, foram se apropriando ainda mais do poder, né, tomando conta lá do Senado, que era considerado, só para frisar aí para vocês, a instituição política de maior relevância. O que quer dizer isso? A instituição que tinha maior destaque, né, maior importância, é um termo melhor. Toda essa crise, né, inaugurou um novo período, que é o período republicano. Né? Então, pessoal, o que eu gostaria de vocês? Tudo isso são informações, certo? Como é que a gente vai transformar essas informações em conhecimento? É isso que eu queria convidar vocês a pensar. Se a gente está falando aqui sobre o Império, né, sobre o período republicano, depois, mais tarde, a gente vai estudar sobre o período imperial, ou melhor, monarquia, república e império, nessa ordem. Eu queria pensar com vocês como esses conteúdos, né, como esses assuntos, eles se tornam experiências, eles se tornam realmente um conhecimento, não meramente uma informação que eu estou ouvindo aqui a professora falar e vão passar 10 minutos e eu vou esquecer. Né? Por isso que eu queria deixar bem claro para vocês a diferença entre informação e conhecimento, entre conteúdo e experiência. Quando eu falo do conceito de experiência, estou convidando todos vocês a, como a gente já vem conversando em outras aulas, a se imaginarem nessa época. Basta a gente trazer para a nossa política hoje.
Como é que funciona a nossa política hoje? A gente já parou para pensar, para investigar, para discutir, para questionar? Então, é importante que, ao trazer essa dimensão da experiência, que a gente remeta a essa temporalidade antiga que a gente está trabalhando na aula de hoje, certo? Bom, algumas informações bem básicas sobre a época da monarquia, e agora eu trago as informações básicas também para você sobre o momento da república. A república só sempre gosta de frisar ali o recorte temporal, não precisamos decorar, mas para vocês terem uma ideia do tempo de duração, de 509 a.C. até 27, né, AC a.C. E conforme já foi mencionado, durante esse regime, o Senado se tornou uma instituição política de maior destaque. Isso foi gradativo. Importante também, foi nessa época, nesse período que a República, no período da República, que os romanos começaram, né, iniciaram o seu processo de expansão territorial e política, embora internamente a gente tivesse diversos conflitos acontecendo, né, entre os patrícios e os plebeus. Essa foi uma fase de crise interna e de trocas culturais com outros povos, certo? Mas a pergunta que fica, como é que a República efetivamente foi estabelecida, né? Como é que isso se deu? O Senado, que era formado apenas por os patrícios, então lembre-se que nem todos participavam das decisões políticas, passou a ser considerado um órgão representante dos interesses dos romanos. Assim, deveria ser responsável por administrar a chamada coisa pública. Res pública. O que quer dizer? O Brasil, por exemplo, vive uma república, a República Federativa do Brasil. O que quer dizer? República, res pública, ou seja, a coisa pública, né? Nome dado aos assuntos de interesses de todos. E por isso, gente, até quando a gente trabalhou com patrimônio aqui nas semanas anteriores, é importante a gente trabalhar essa noção do coletivo. Quando eu estou usando a expressão república, a coisa pública, o interesse comum, eu estou chamando a atenção para a dimensão que é nossa também. Não é apenas, vamos pensar no Brasil hoje, não é apenas dos governantes, certo? Faz parte também da nossa responsabilidade. Continuando, da junção dos termos res e pública surgiu o nome desse novo regime, né? A República Romana. Para a administração da cidade e dos interesses de seus cidadãos, eram eleitos anualmente 2 magistrados. Magistrados eram integrantes do Senado convocado para justamente exercer essa função pública. Tá? Uma dúvida, e por isso que eu trouxe essa tabela para vocês, é a gente tentar compreender essas funções diferentes dentro da magistratura, e aí mais lá para frente, futuramente, quando vocês estiverem pensando nas profissões de vocês, quem for seguir a área jurídica, o direito, com certeza vai voltar a esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui. Tá? O direito romano, inclusive, é uma grande herança para a nossa sociedade, justamente dessa temporalidade em questão hoje, certo? Bom, a gente tinha diferentes funções, né? Dentro da magistratura. A gente tinha os tesoureiros, né? Ou seja, aqueles responsáveis pela administração financeira, cuidar lá das finanças da cidade, administrando os gastos, a arrecadação de impostos, né? De tributos. A gente tinha aqueles que eram encarregados, né? De cuidar da infraestrutura urbana, também responsáveis pela construção e manutenção de estradas, dos edifícios, dos aspectos ligados ao saneamento e também abastecimento de água. Vamos lembrar que um grande marco, um grande símbolo lá da Roma Antiga é justamente o aqueduto. Lembra o que eu falei para vocês? Até citei o exemplo lá na minha cidade dos Arcos da Lapa, né, que tinham também a função de transporte de água. Claro, gente, cuidado aí que não é os Arcos da Lapa, como exemplo, eu estou trazendo para vocês, não é dessa época, não é dessa temporalidade que a gente está estudando aqui da antiguidade, tá? Só estou trazendo a título de exemplo para que a gente visualize melhor o que é um aqueduto. E vocês também podem procurar as imagens na internet. A gente tinha também aqueles que eram responsáveis pela aplicação das leis romanas, né? Os pretores. Então, cada função dessa tem um nome específico na tabela, vocês podem visualizar mais facilmente, mas só é importante, então, a gente compreender que eram atribuições distintas, né? De forma organizada.
né? Os que zelavam pelos bons costumes, aqueles também, né, o chamado pontífice máximo, que era o chefe dos sacerdotes e tinha uma grande influência nas decisões políticas. Esse aspecto vai ser muito importante para a gente vai voltar a isso muitas vezes lá na frente, né, até no conteúdo que vocês vão trabalhar nos anos seguintes. É importante dar essa olhada nessa estrutura aqui de organização, não para decorar, mas somente para compreender, tá? Para não ficar falando muito, eu convido vocês mais uma vez para o nosso exercício de análise de imagem. Lembrando que as imagens, as fotografias, as pinturas, as esculturas, todas essas formas de manifestação artística, elas podem servir para a história como fonte, tá? E como documento. Aqui, no caso, eu trouxe meramente para a gente fazer esse exercício de interpretação. Vamos à legenda. Essa pintura representa o Senado romano. Já que eu estou falando aqui na estrutura política, vamos trazer a imagem que facilita a nossa compreensão. Representa o Senado romano em uma cena ocorrida em 63 a.C. Nessa ocasião específica, um famoso orador romano, Cícero, que nós, professores de história, historiadores e historiadoras, nós vamos estudar bastante na faculdade sobre Cícero, né, como a história mestra da vida. Enfim, são muitos assuntos ligados a essa liderança, a essa figura aqui de Cícero, que teria denunciado aos senadores uma conspiração liderada pelo senador, cujo objetivo final era assassinar 2 cônsules, principais magistrados romanos, e tomar o poder para si. Lembre-se, pessoal, uma coisa que a gente já falou também, que nos diversos capítulos que compõem a história, tanto a história do Brasil, que é o nosso país, como de outras localidades, várias vezes a gente vê referências a conflitos, a mortes, a perdas, e é muito importante que a gente não naturalize isso. Professora, o que você quer dizer com isso? Que a gente não acha que isso faz parte da vida. Lembre-se, algo que eu já falei para vocês, que a gente sempre pode construir outras narrativas históricas. Ou seja, se eu sou uma professora de história, vocês são estudantes, estão aí se formando na escola, desenvolvendo, aprendendo cada vez mais e melhor, todos nós somos sujeitos históricos e somos, portanto, responsáveis por aquilo que a gente produz, certo? Pela história que a gente escreve, melhor dizendo. Então, por mais que a nossa história seja composta de muitas cenas de violência, de guerras, conflitos bélicos, né? Ou seja, ligados às guerras, é preciso que a gente pare um pouquinho para pensar sobre isso, certo? E aí, pessoal, baseado nisso, nessa análise da imagem que está retratando esse episódio específico, a gente pode ir observando os elementos da cena, desde a estrutura física do lugar que eles estão, por exemplo, vocês observam a presença de mulheres aqui nessa decisão política, né? Já que está representando o Senado, alguém está conseguindo observar alguma figura feminina nessa imagem? E as roupas? O que a gente poderia falar sobre as roupas? Como é que eles estão sentados? Isso lembra alguma coisa para vocês? E aí, enquanto vocês vão fazendo esse exercício de interpretação junto comigo, se eu acabei de falar no momento anterior que eu não tenho que ficar decorando conteúdos, mas que eu tenho que pensar todos esses acontecimentos que eu estou falando aqui como experiências do passado, e experiências do passado que eu estou olhando a partir do meu momento presente, ou seja, na minha atualidade, nas questões que me incomodam ou que me geram curiosidade hoje, eu estou falando, portanto, da dimensão da vida. Eu estou falando de experiências do passado trazendo para a minha vida no presente, certo? E aí, vejam bem, por que eu vou falar do teatro aqui, a teatralização? O que isso quer dizer? Vocês já trabalhamos aqui, estão lembrados sobre a Grécia Antiga, a gente inclusive falou do nascimento do teatro, a importância da tragédia e da comédia, falamos de diversos autores de peças teatrais da antiguidade, assim como discutimos sobre a filosofia, sobre os Jogos Olímpicos, mas eu queria voltar nesse aspecto do teatro e pensar o teatro como uma técnica que também pode nos servir
para aprender mais e melhor. Então, se vocês olhassem para essa cena que eu propus aqui para vocês, análise da imagem, a gente já observou alguns elementos, a questão estética, né? A questão das cores. Vamos lembrar lá da sua matéria de arte, com o seu professor ou com a sua professora. A gente observa diversos elementos. E se vocês tivessem que interpretar essa cena? Como que seria? Quem vocês seriam nessa cena? Como é que vocês se sentiriam? É importante a gente falar dos sentimentos, das emoções, das sensações. Então, quando a gente joga o teatro aqui como possibilidade, eu gostaria muito que vocês fizessem esse exercício na casa de vocês. Claro, né, gente? A gente não está na escola, a gente está no período nas nossas casas, em isolamento social, mas quem tiver irmãos, os pais, as mães de vocês, se vocês conseguissem interpretar essa imagem, como é que você representar, mais do que interpretar, que vocês conseguissem representar quem vocês gostariam de ser nessa cena? Então, eu vou deixar essa dica aí para vocês estudarem história de uma forma mais leve, de uma forma que a gente chama lúdica. Lúdico quer dizer o brincar, né? De uma forma que possa ser prazerosa para cada um, para cada uma. Certo, pessoal? Então, lembrando, experiências, eu estou falando de experiências do passado, trazendo para a minha vida do presente, e aí eu fiz esse convite, então, para vocês interpretarem e depois representarem essa cena em questão. Beleza? Vou deixar mais uma tarefa aí agendada para vocês. No livro didático de vocês, tem uma parte que vai falar dos conflitos, lembrando que a gente tem que trabalhar sobre isso. E aí eu fiz a seguinte pergunta, ó. Qual o nome dos conflitos entre romanos e cartagineses que se estenderam de 264 a.C. até 146 a.C.? Eu não vou dar a resposta, mas já digo de antemão que no livro didático de vocês vão encontrar essa informação certinha. E na nossa live de revisão, a gente vai voltar a isso. Eu vou explicar que conflito era esse e por que isso é importante para a gente, certo? Vamos lá. Como a gente está falando de conflitos, né, o tempo todo, eu trouxe uma parte do seu material didático que vai explicar sobre esses conflitos entre patrícios e plebeus. Aí como que isso se reflete no aspecto político. A expansão territorial, vamos lembrar o que a gente estudou sobre a expansão territorial e política, né, dos romanos durante esse período republicano que estamos trabalhando, provocou grandes mudanças sociais. Quais? Poderiam citar exemplo? Por exemplo, fortalecimento dos comerciantes que eram parte do grupo dos plebeus, lembrando aquele esquema da sociedade, tá? Os aspectos políticos e sociais, econômicos, culturais vão estar sempre relacionados. Contudo, a falta de direitos políticos dos plebeus gerou uma crise e um questionamento a respeito do domínio dos patrícios sobre a estrutura do Senado, né? Mas o que acontecia de fato, né? Os plebeus acusavam os patrícios de governar voltados apenas para os próprios interesses e queriam ter o direito de participar mais ativamente das decisões políticas. Parei a leitura para pensar com vocês. O que isso se assemelha à política brasileira atual? Vamos retomar isso na nossa revisão. Tentar sempre fazer essa conexão entre o tempo que a gente está estudando, a temporalidade histórica da antiguidade e a nossa conjuntura atual, aquilo que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Falamos aqui do conceito de república, né? A res pública, a coisa pública, aquilo que é minha responsabilidade, não apenas dos governantes. Então, reparem que esses assuntos vão se misturando aqui nas nossas aulas, tá bom? Os patrícios, a princípio, eles se negaram a atender a reivindicação dos plebeus, o que acabou gerando conflitos entre esses dois grupos e tendo como resultado, né, qual é a consequência disso? As rebeliões dos plebeus. A primeira rebelião, e aí, gente, isso também fica depois para o aprofundamento de cada um de vocês, né? A primeira rebelião ela aconteceu em 794 a.C., e os plebeus revoltados saíram da cidade e reuniram-se em um local próximo, chamado Monte Sagrado, com o objetivo de fundar uma cidade onde pudessem usufruir, né? Ou seja, o que quer dizer usufruir? Onde pudessem aproveitar, né? Pudessem fazer uso, como diz o nome,
dos direitos políticos que estavam sendo reivindicados. Os patrícios, percebendo a importância dos plebeus para o real funcionamento da cidade, tanto nos trabalhos do dia a dia, né, do cotidiano, como na integração do exército, cederam algumas reivindicações dos plebeus. Foram criadas leis e o cargo de tributo da plebe. Assim, 2 senadores representariam os interesses da plebe. O que fica de tudo isso? Conflitos de interesse. Ações, o que gerou isso, por que disso, onde está a origem desses conflitos e quais foram as consequências ou desmembramentos desse conflito social. E aí, mais uma tarefa, reparem que já foi a ideia do teatro, a pesquisa lá sobre aquele conflito que eu deixei a marca ali, deixei a dica temporal para vocês pesquisarem e irem atrás dessa informação. E agora eu vou deixar a última tarefa para a nossa live de revisão, que é vocês pesquisarem sobre quem foram os irmãos Graco. Nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, pela legenda vocês já conseguem perceber de quem está se tratando, acabei de falar, na verdade, mas eu gostaria que vocês fossem ler um pouquinho mais sobre eles, quais foram as reivindicações, por que eles ficaram tão importantes na história. Vou deixar vocês curiosos, né? Curioso e curiosa aí para a gente poder trabalhar esse conteúdo posteriormente. Para finalizar, o período de crise, né? Percebam que a gente aqui está avançando rápido na temporalidade. A gente tem esse momento de crise, né? Que foi justamente em função dos problemas sociais. Né? Os problemas sociais foram em parte resolvidos, mas no momento que você resolve alguns, outras questões passam a incomodar, passam a surgir. As disputas pelo poder, além de uma revolta de escravizados, acabaram gerando uma crise na República. De todos esses conflitos, a revolta dos escravizados gerou uma grande crise na República e pôs fim ao regime republicano. Vai se iniciar o período imperial. Tá? Tudo isso, gente, se vocês observarem junto comigo aqui à nossa esquerda, as rupturas e permanências, as continuidades e descontinuidades. Reparem que rapidamente eu trabalhei algumas características da época monárquica, algumas características da época republicana, já estamos entrando aqui na crise da República e vamos continuar na semana seguinte com aspectos ligados ao período imperial. Isso quer dizer que foi do dia para a noite, que foi rápido assim? Claro que não. Na história, a gente sempre trabalha com essa ideia também de continuidades e descontinuidades. Aquilo que fica, que permanece e aquilo que vai se transformando. Tá bom? Então, deixo o convite para vocês lerem depois sobre a crise da República no material de vocês e vou me despedindo aqui. A gente se encontra na revisão e vamos continuar trazendo outros aspectos sociais e culturais e políticos para o nosso debate. Tá bom? Até lá!